Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e essas são as manchetes dessa terça-feira, hoje dia 28 de abril de 2015. Aprovado o projeto que regulamenta a instalação de CPIs na Câmara. Pesquisa da Unicastelo é reconhecida internacionalmente. Policiais da DISE de Votuporanga prendem traficantes. Adolescente é ferido à faca durante a briga. Menor é apreendido por tráfico de drogas em Cardoso. E hoje você ainda tem assuntos de família com Isabel Soares da Silva aqui no nosso informativo Canal 10, que volta em 1 minuto e meio. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Mais uma vez, as nossas saudações a você, meu querido internauta que me acompanha pelo YouTube e também pelo canal10.com.br e aqui pelo canal 10 da TV Cabo Mix. Eu sou o Reginaldo Prado, estou com você todos os dias aqui no nosso informativo em 3 horários. Meio-dia, 6 da tarde, meia-noite e uma reprise às 7h30 da manhã. E a primeira notícia vem de Votuporanga. O vereador Jurandir Benedito da Silva, presidente da Comissão de Justiça e Redação na Câmara Municipal, reuniu na noite de anteontem os representantes do Legislativo, Walter José dos Santos, Oswaldo Carvalho, Eliezer Antônio Casale e Edilson Pereira Batista. Na reunião, que contou também com a representantes da Vigilância Sanitária Municipal e da CETESB, a proposta era informar aos munícipes que é ilegal a criação de galinhas na cidade, indo contra a proposta do vereador Merde Miedão Islamai Canso, que na última quarta-feira voltou a defender na tribuna a criação dos animais nas residências. Meidão, que há 2 semanas já havia falado sobre o fato, voltou a levantar a questão durante a sessão ordinária da Câmara.
O vereador fez uma indicação ao Poder Executivo solicitando providências no sentido de impedir a Secretaria Municipal de Saúde e seus subordinados de proibirem ou aplicarem multas aos proprietários de imóveis urbanos que usarem as áreas não edificadas dos terrenos para a criação de galinhas. Segundo ele, as galinhas podem ser a saída para um problema recorrente de parte da população, que é o aparecimento de escorpiões nas casas. Meidão afirma que a lei número 10.083, de 23 de setembro de 1998, de São Paulo, artigo 14, não é totalmente explícita em relação à criação dos animais. A proibição vem da seguinte forma: toda e qualquer edificação, quer seja urbana ou rural, deverá ser construída e mantida observando-se proteção contra as enfermidades transmissíveis e as crônicas. O edil, o vereador, conta que em sua redação a lei proíbe apenas que as aves sejam criadas no interior das residências e que nada impede que os populares venham fazer suas criações nos quintais das casas. Contestação. O vereador foi contestado pelos demais que fizeram uso de uma lei estadual e a comissão rebateu a afirmação do vereador apresentando a lei estadual número 12.342/78, que cita em seu artigo 538 que é proibido manter quaisquer animais que por sua espécie, quantidade ou instalações inadequadas possam ser causa de insalubridade ou de incômodo à vizinhança. Outro artigo da lei dá respaldo positivo nas ações de multas e proibição por parte da Prefeitura. Artigo 539, a autoridade sanitária poderá determinar outras medidas sobre saneamento do meio para assegurar proteção à saúde, prevenindo a disseminação de doenças transmissíveis e incômodo a terceiros, uma vez que a criação de galinhas aumenta o risco de transmissão da doença causada pelo protozoário leishmaniose e transmitida por um inseto conhecido como mosquito palha. Estudos revelam que o risco de contrair leishmaniose é até 4 vezes maior em casos com criações dessas aves. A presença de galinhas possibilita um aumento do número dos mosquitos porque o sangue delas funciona como fonte de alimento para esses insetos e, além disso, a matéria orgânica de galinheiros é um terreno propício para que os mosquitos depositem seus ovos. Os casos de leishmaniose em humanos se iniciaram em Votuporanga no ano de 2011, com 6 casos e 2 óbitos. Em 2012, foram 25 casos e 8 óbitos. Já em 2013, 21 casos e 4 óbitos. Em 2014, foram 11 casos e 1 óbito. Quanto à fiscalização, esta é feita por meio de visitas realizadas pela equipe de vigilância ambiental nos domicílios ou por denúncias. A multa varia de 100 a 200 UFM. A reunião foi a oportunidade para a Secretaria levantar demais assuntos, como castração de animais domésticos, como gatos e cachorros, e o Centro de Zoonoses está com lotação máxima, nas palavras do médico veterinário da Secretaria de Saúde, Elcio Sanches Esteves Júnior. O investimento na castração de animais é insuficiente, segundo ele. Há 4 anos eram registrados 15 mil animais que precisavam ser castrados neste período. Somente 5 mil receberam o tratamento, que custa em torno de R$ 59. São realizados um total de 1.518 operações por ano, número insuficiente, e os vereadores decidiram que os próximos passos vão ser de articulações políticas junto ao Poder Executivo para um aumento na verba repassada ao serviço de contenção da espécie. Muito obrigado aí pela Mayra Petrucci. Colaborou também o Matheus Paiola, aí do Diário de Votuporanga, para nos dar essa informação. Vamos então fazer um rápido comentário. É uma questão muito polêmica, né? Há quem diga que as galinhas salvem a população da entrada de escorpiões, mas cabe a cada um cuidar do seu quintal para que não haja realmente a proliferação dos escorpiões. A grande realidade é que os tempos são outros, né? Há um tempo atrás, no tempo da nossa infância, era muito comum criar galinha, criar porco em casa, mas hoje a sociedade é outra e também a proliferação de doenças é maior. Então, caberia às pessoas terem um bom senso, né? Já compra lá o frango, lá congelado, lá nos supermercados, nos açougues, é muito mais prático, é muito mais fácil, já faz um temperinho ali, já era, ou então vai
lá na feira, lá, pega lá com o meu amigo Zé Bergamini, lá de Estrela do Oeste, na feira de domingo, pega lá o frango caipira limpinho, a galinha caipira limpinho, já tempera, já faz para o almoço de domingo, porque fica muito mais prático. Esse negócio de ficar criando galinha, já foi-se o tempo, né, pessoal? Vamos pensar adiante, vamos realmente fazer uma sociedade que realmente desenvolveu e não estamos mais nessa época de ficar criando galinha, até porque o cheiro de um galinheiro, já pensou o seu vizinho sentir aquele cheiro horrível todos os dias e fora que pode causar alguma doença? Então vamos pensar para frente, né? E Votuporanga é uma cidade que tem desenvolvido bastante e não é nem mais para trazer esse tipo de discussão, tem que proibir e acabou, né? Afinal de contas, vai contra o livre-arbítrio, mas você tem que pensar que o seu vizinho está passando também. Não faça para os outros o que você não quer para você mesmo, né? Vamos para a próxima informação. Olha só, o deputado federal Fausto Pinato, do PRB-SP, acaba de ser nomeado vice-líder do bloco partidário formado pelas siglas PRB, PTN, PRP, PSDC, PTC, PRTB e PTdoB. Com essa nomeação, Pinato passa a ser o segundo homem e representar o bloco durante votações do plenário da Câmara dos Deputados em Brasília, na ausência do líder ou em situações especiais. Isso significa mais tempo e espaço para expor a opinião dos deputados aliados e mostrar a ideologia frente às PEC e requerimento que estão sendo analisados em plenário. A nomeação foi feita na última quarta-feira, dia 23, pelo colega republicano Celso Russomano, líder do bloco. Fausto Pinato também representa o bloco na principal comissão da Câmara dos Deputados, a CCJ, e na comissão especial que analisa a inconstitucionalidade da PEC 171/93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, além de ocupar a segunda vice-presidência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Preocupado com as ações de corrupção e ao crime organizado, que desviam milhões de recursos aos cofres públicos, violando diretamente os direitos de todos os cidadãos brasileiros, o deputado federal Fausto Pinato defendeu a autonomia administrativa, funcional e orçamentária da PEC 412/09, ao usar a tribuna da Câmara dos Deputados na última quinta-feira, dia 23 de abril. O parlamentar foi incisivo em afirmar que a falta de autonomia da Polícia Federal ameaça o trabalho de combate ao crime organizado, tendo que viver com a falta de manutenção em viaturas por meses, combustível limitado e insuficiente, pagamentos atrasados e contingenciamento de diárias. Ele mencionou que a unidade da Delegacia de Polícia Federal de Jales, na região noroeste do estado de São Paulo, chegou a ser ameaçada pela Electro, concessionária de energia elétrica, que foi até o prédio realizar o corte de fornecimento de energia por falta de pagamento e que mesmo teria acontecido na superintendência no município da região. Essa situação é uma vergonha e só deixará de acontecer com autonomia orçamentária. Ninguém melhor que a própria Polícia Federal para saber onde e quando aplicará a verba orçamentária e assim apresentando proposta de melhorias para a segurança pública à sociedade brasileira, discursou ele. Para finalizar, Fausto Pinato ainda declarou que é imprescindível no exercício de funções oferecer aos brasileiros uma polícia republicana sem interferências indevidas, trabalho de combate à corrupção. Nós confiamos na Polícia Federal, concluiu ele. Mas como disse aí o deputado, né? Quer dizer, é vergonhoso a Electro ir lá para cortar o fornecimento de energia da polícia. Quem é que é culpado nessa história toda? Está faltando a autonomia fiscal? Então vamos fazer com que eles realmente tenham autonomia para realmente pagar aquilo que eles devem, as coisas mínimas. A energia elétrica, pessoal. Olha só que vergonha. Aonde se chega a falta, assim, vamos dizer, de administração por parte de quem é competente nessa área. Quer dizer, tem alguma coisa errada nisso? Tem. Quando o cara da Electro chega na sua casa para cortar a tua luz, é porque você não pagou. Então você não está administrando bem a sua casa. Quando o cara da água vai fazer a mesma coisa, é porque você também não está administrando. Então está faltando alguém para administrar. E está faltando então pessoas, evidentemente, como disse aí o deputado, para, sem dúvida alguma, fazer a autonomia para poder trabalhar e trabalhar do jeito que se deve. Quanto à relação
ao tráfico de drogas. Quando o deputado esteve aqui presente nos nossos estudos em dezembro do ano passado, eu fui muito claro, e perguntei a ele sobre a questão: por que não combater o tráfico de drogas? Esse negócio de subir e descer o morro é conversa para boi dormir. Atirar muitas vezes acaba atingindo até crianças, como atingiu aquele garoto lá. Isso aí é conversa. Por que não vai nas divisas de estados, nas fronteiras de estados? Porque é ali que está o bicho, não é tão difícil combater o narcotráfico, mas acontece, como ele mesmo disse, que existem muitas pessoas que podem estar envolvidas. É do interesse de muitas pessoas não combater o narcotráfico. É claro que ninguém afirmou quem é quem, mas a gente desconfia e sabe a meia boca que existe esse tipo de coisa. Então cabe a nós realmente estarmos aí cada vez mais ligados. Eu espero que o deputado agora fortaleça. Confio muito no Fausto Pinato, confio muito no Celso Russomano. São pessoas íntegras, são pessoas idôneas que realmente estão aí para realmente mexer o doce e fazer a coisa acontecer. Esse negócio de conversar, até papagaio fala, Agora o importante é agir de uma forma correta, como se deve realmente agir. Então, cabe aí ao deputado Fausto Pinato, ao Celso Russomano, a toda essa bancada aí de novos para botar a coisa realmente para acontecer, Não é só ir lá e presenciar muitas vezes, enquanto um deputado está lá discursando, tem um fazendo aviãozinho, tem outro mexendo no celular, tem outro fazendo outra coisa que não tem nada a ver e não presta atenção, e aí vota por votar, que afinal de contas, o Darcy para eles, aquela história, eu falei o Darcy, é isso mesmo que você entendeu, A real é essa. Muitos deputados estão se linchando, depois que são eleitos, deixa o barco correr frouxo, empurra a coisa com a barriga. Mas não é o que está fazendo aí o deputado representante da nossa região. Parabéns a ele, parabéns mais uma vez aí ao Celso Russomano, que inclusive já participou de um programa de rádio que eu fazia na Rádio Educadora há uns 5 anos atrás. Ele entrou via Twitter e fez uma ótima, uma brilhante participação naquele período, Vamos dando sequência. Agora a terceira informação é do estado de São Paulo. Em menos de 4 meses, e antes mesmo do fim do período de pico da dengue, o estado de São Paulo já registra mais casos da doença neste ano do que 2014 inteiro. Mostra o balanço divulgado na última sexta-feira, dia 24, pela Secretaria Estadual de Saúde. Quase metade dos municípios paulistas está em situação de epidemia. Pelo menos 99 pessoas morreram neste ano por complicações da dengue. Em todo o ano passado foram 90 óbitos. De 1º de janeiro até o dia 22 de abril, o estado teve 212.904 casos confirmados da doença, aumento de 70,4% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado, quando 124.921 pessoas foram infectadas pelo vírus. Considerando o número de registros confirmados em todo o ano de 2014, a alta é de 8,1%. Nos 12 meses do ano passado, foram 196.879 casos. Com a confirmação de mais registros, a taxa de incidência da doença no estado foi a de 494 casos por 100 mil habitantes e é considerada uma epidemia. Segundo a classificação adotada pelo Ministério da Saúde, a epidemia é caracterizada por índice superior a 400 registros por 100 mil, 300 registros por 100 mil habitantes. Então está superior, Somados os casos confirmados com o que ainda estão em investigação, o estado já tem 404.676 notificações da doença e o quadro ainda deve piorar, uma vez que o maior número de casos é registrado entre a segunda quinzena de abril e maio. Apesar do surto, 63 municípios ainda não tiveram nenhum caso de dengue confirmado em 2015. O número é menor do que no ano passado, quando teve 136 cidades que ficaram livres da doença. Regiões. O surto é mais severo em algumas regiões do estado, como na Noroeste Paulista e também na área de Sorocaba. Dos 645 municípios paulistas, 293 têm taxa de incidência epidêmica, o que é equivalente a 45% do estado. A cidade com o quadro mais grave é Estrela do Oeste, que tem o pior índice de incidência de todo o estado, 12.184 casos por 100 mil habitantes. Em números absolutos de casos, Campinas segue sendo campeã com 25.987 registros. Pelos números estaduais, a capital paulista aparece em terceiro lugar no ranking de campeãs de registro, com 17.900
259 casos confirmados. Dados mais atualizados, divulgados nesta quinta pela Prefeitura de São Paulo, mostram, no entanto, que o número de pessoas infectadas já chega a 20.764 na cidade, embora o aumento seja de 191,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A capital ainda não tem o índice epidêmico. Considerando os números municipais, a taxa é de 184 casos e meio por 100 mil habitantes. Mesmo com situação mais confortável do que a do interior, a capital montou tendas emergenciais de atendimento e recrutou 50 soldados do Exército para atuar junto aos agentes de saúde em busca de criadouros do mosquito em casas. Nesta sexta, no segundo dia de trabalho dos militares, 1.304 imóveis foram vistoriados. E o que a gente sempre diz, o que a gente sempre orienta, né? Cuide do seu quintal, né? Não deixando aí os criadouros da dengue. Uma coisa muito simples que a gente cansa de ver em lugares públicos, né? Olha, gente, tampa de sanitários, ela não está ali de enfeite, não. Ela é para fechar, para manter ela fechada. Não precisa deixar aberto. E ali é também, porque aquela água que fica parada ali pode ser um criador também. A gente tem que ter consciência das coisas, né? É pneu velho, essa coisa toda que reúne em casa, que reúne em vários quintais, e aí as pessoas fazem esse tipo de coisa e acaba depois contraindo a dengue e não sabe por quê. Porque não cuidou, né? E não basta você cuidar, o seu vizinho também tem que cuidar. As agentes aí de saúde do município estão trabalhando com muita frequência, os militares aí estão agindo também, né? Não só não aqui no nosso município, mas em outros lugares, como a gente noticiou recentemente agora. E evidentemente nós temos que, sem dúvida alguma, nos cuidar. É melhor prevenirmos do que remediar depois, porque senão a coisa vai ficar complicada mesmo, né? Olha só. Mais uma notícia, a quarta informação de hoje é que foi aprovado por unanimidade no início da noite, em sessão extraordinária da semana passada, o projeto de resolução de autoria da mesa diretora da Câmara de Fernandópolis, que regulamenta a constituição e instalação das comissões parlamentares de inquérito. A proposição tem por objetivo promover a necessária adequação da legislação interna no tocante e disciplinamento das funções e atribuições das comissões parlamentares de inquérito da Câmara de Fernandópolis, harmonizando a norma local com os ditantes das Constituições Federal e Estadual, bem como as demais legislações pertinentes para melhor desenvolvimento dos trabalhos legislativos. Com a aprovação do projeto, as CPIs instauradas na Câmara de Fernandópolis terão que se enquadrar às novas regras. Um requerimento do vereador Rogério Jamel pede a investigação por parte do Poder Legislativo nas compras realizadas pela Prefeitura para a confecção da merenda escolar. A instalação da CPI, para atender o requerimento do vereador, deverá ser disciplinada pela nova regulamentação, caso aprovada, né? Está aí 2 pesos e 2 medidas, né? Vamos aí ver o que vai acontecer. O vereador pediu a solicitação. Me parece que a Prefeitura já até nos mandou uma nota recentemente para que nós pudéssemos esclarecer aí a nossa população, que ela está de portas abertas para que as investigações sejam feitas para verificar se tem alguma coisa lícita ou ilícita. Lícita, eles estão tranquilos em dizer que tem. Se tiver alguma coisa de ilícita, será apurada e, evidentemente, será feitos os trâmites legais para que realmente seja resolvido esse problema, né? Cabe aí ao Legislativo investigar realmente, fazer projetos benéficos para a sociedade, que afinal de contas o vereador é pago para isso mesmo, né? E cabe aí à população estar cada vez mais ligadas ao que é transparente e inerente às administrações públicas, no caso a administração aí, o executivo local, que ao que foi muito bem colocado, não tem nada o que esconder, né? 66% de quê? Dos vereadores? Né? Agora vocês têm que mexer o doce mesmo, né? Mesmo porque daqui 1 ano e pouco já vai começar a campanha de novo. E pensando bem, acho que eu vou estar nessa, eu vou entrar nessa, porque afinal de contas, né? Vamos tentar. Não, evidentemente, brincadeiras à parte, quem entra lá tem que entrar para trabalhar, né? Porque o povo hoje não é bobo mais não, né? O povo já chega daquela história do tapinha nas costas e do perfuminho e da conversinha, que isso aí já não dá mais nada, né? Se não trabalha direito, o povo tira mesmo. Isso é sinal que a nossa população está de um processo muito lento, mas está, evidentemente, sem dúvida alguma, aos poucos, né? O trabalho de formiguinha está se politizando cada vez mais.
Uma notícia nacional é do Brasil, olha só, o custo de vida do brasileiro voltou a subir em abril, ótimo. E a última medição do Índice de Preços ao Consumidor semanal, o IPCs, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, avançou 0,71%. A alta foi puxada principalmente pela conta de luz, que ficou 4,61% mais cara. A boa notícia, se é que dá para dizer assim, é que o ritmo da alta de tarifas de eletricidade perdeu força nos últimos dias. Também contribuíram para o aumento do custo de vida, preços maiores para a refeição fora de casa, o leite, o tomate, o condomínio residencial. A alta só não foi maior porque itens como batata, as massas congeladas e o álcool combustível ficaram mais baratos. Na análise por grupos de produtos e serviços, os preços aumentaram em todas as categorias pesquisadas, ou seja, alimentação, saúde, transporte, educação, habitação, vestuário e comunicação. Nós esperamos realmente que as coisas fiquem melhores para os nossos trabalhadores, né? A presidenta Dilma está aí muito lutando, né, junto ao pessoal especializado aí, né? E é claro que ela tem que fazer uma boa administração, porque a pressão sobre ela é muito forte e nós esperamos que as coisas melhorem para nós trabalhadores, porque afinal de contas não é fácil, né? Claro que escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã, como diz aquela música do Renato Russo. Nós já vivemos aí situações muito piores do Brasil, mas não está bom como estava até o ano passado. Então as coisas tendem, eu espero, a melhorar e nós esperamos, sem dúvida alguma, que essa luz no fim do túnel venha o mais rápido possível, porque nós precisamos e precisamos muito, né? Porque afinal de contas, chega de levar, né? O que pinta de novo, leva no traseiro do povo, né? Então o povo tem que parar de se ferrar, tem que começar a realmente ter uma condição de vida melhor, né? Nós temos que ter a nossa refeição feita de uma forma adequada, ter o nosso carrinho para nós andarmos, temos a nossa casa, enfim, a nossa casa própria, enfim, ter a qualidade de vida, assim, os 5 pilares para a gente viver com dignidade: segurança, saúde, educação, transporte e habitação, que é fundamental, né? Vamos para a penúltima notícia de Fernandópolis, olha só. O coordenador do curso de Química da Unicastelo, o meu amigo Kiko Meninel, meu colega lá do Tanuri, defendeu a tese de doutorado no Instituto de Química da Unesp Campus de Araraquara sobre a planta medicinal Terminalia catapa L, conhecida popularmente como 7 copas ou chapéu do sol, abundantemente distribuída em regiões tropicais, inclusive com muitos exemplares nas ruas de Fernandópolis e em vários municípios da região. Da nossa região noroeste paulista. Durante as pesquisas do Laboratório de Fitoquímica da Unesp em Araraquara, descobriu-se que a planta tem pronunciada ação sobre úlceras gástricas e também age como antioxidante natural, importante na prevenção do aparecimento de radicais livres que causam danos celulares, podendo levar ao aparecimento de tumores. O trabalho de Meninel foi avaliado por uma banca de 5 membros de universidades públicas renomadas de diversas partes do país. A pesquisa com as 7 copas já rendeu 2 publicações internacionais, sendo uma delas no respeito periódico médico americano, evidente, básica, complementar e alternativa medicinal. O professor explica que foram isolados 16 compostos farmacologicamente ativos por técnicas modernas de cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, espectrometria de massas RMN, ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono 13 e dicroísmo circular DC. A substância mais ativa e mais abundante isolada é a denominada punigalagina. Que coisa, hein? Um tanino hidrolisável. A banca avaliou o trabalho como nota máxima e sugeriu diversas outras pesquisas com a planta para um futuro pós-doutoramento. A pesquisa foi realizada no Instituto de Química da Unesp, Campus Araraquara. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Kiko e parabéns, né, por você ter colocado aí essa sua tese e ela ser aprovada. Isso mostra o grande professor que você é, Kiko, o grande cara que você é e a pessoa humilde que você é. Sem dúvida alguma, todos nós aí do Tanuri estamos orgulhosos de termos você em nossa escola aí, todos em nome da direção, em nome de nós aqui do corpo docente, em toda a equipe do Tanuri. Realmente nós estamos muito felizes de ver mais uma vitória sua. Você que também teve uma tese defendida no ano passado e que foi vitoriosa e agora você volta a repetir esse feito.
Parabéns a você, Kiko, parabéns mais uma vez, e olha, muito obrigado realmente por você muito orgulhar a nossa escola e ser um dos grandes craques aí, né? Nós atingimos a meta no ano passado e você contribuiu muito com isso, né? Cada um de nós contribuímos para que o Tanuri fosse campeão e vai continuar sendo campeão no ano que vem. Nós vamos atingir o IDESP novamente. Uhul, né? Vamos agora para a última informação. Vamos lá então, olha só. Os 8 estrangeiros e um indonésio condenados à morte por tráfico de drogas na Indonésia, entre eles o brasileiro Rodrigo Goulart, já foram levados para a prisão de segurança máxima em Nusa Kambangan, em Cilacap, a cerca de 400 quilômetros de Jacarta, capital do país, onde ocorrerá o fuzilamento. Na última quinta-feira, dia 23, o governo do país asiático notificou os países de origem dos presos sobre as proximidades do cumprimento da pena, que deve ocorrer nos próximos 3 dias. Além do brasileiro, na fila de execução, há cidadãos da Austrália, Filipinas, Nigéria e de Gana. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro ainda não recebeu comunicação oficial sobre a data da execução de Rodrigo Goulart, preso desde julho de 2004, quando entrou na Indonésia com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. Hoje, acabamos de notificar todos os condenados sobre a execução, disse o porta-voz, procurador-geral da Indonésia, Tony Spontana. Apesar de o porta-voz não informar a data das execuções, a defesa das Filipinas, Mary Jane Veloso, uma das condenadas à morte, disse que a sua cliente foi informada que seria executada na próxima terça-feira, dia 28. Pelas leis indonésias, os presos e seus representantes devem ser comunicados com 72 horas de antecedência da execução. A convocação dos representantes das embaixadas gerou especulação entre quem acompanha o caso e os envolvidos de que hoje, 25, olha só, até o dia 25, as autoridades do país podem definir a data de execução por fuzilamento. A defesa do paranaense continua tentando convencer a justiça da Indonésia de que ele precisa de tratamentos psiquiátricos, adiando ao máximo a execução. Sem desconhecer a gravidade dos crimes que levaram à condenação de Rodrigo Goulart e respeitando a soberania e o sistema jurídico indonésios, o governo brasileiro segue realizando gestões sobre o caso, por razões humanitárias e tendo em conta o estado de saúde do cidadão brasileiro, informou o Itamaraty à Agência Brasil. O Itamaraty ressaltou os reiterados pedidos feitos em caráter urgente de internação imediata do brasileiro em hospital local. Além disso, convocou na última sexta-feira o encarregado de negócios da Indonésia no Brasil para uma reunião com o embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, subsecretário-geral das comunidades brasileiras no exterior. O gesto serviu para demonstrar mais uma vez a preocupação do governo brasileiro com a situação e pedir mais explicações sobre o andamento do caso. Um dos estrangeiros condenados à morte por tráfico de drogas, o francês Serge Ataloy, de 51 anos, não foi levado para o local do fuzilamento. Spontana informou que o cumprimento de pena do francês foi adiada porque ainda há um recurso legal pendente do exame. Durante a semana, o governo francês ameaçou retaliar a Indonésia caso Ataloy, condenado em 2007, fosse fuzilado. Em janeiro, a Indonésia executou 6 traficantes de drogas, incluindo o brasileiro Marco Acher Cardoso Moreira, o que causou uma crise diplomática entre a Indonésia e o Brasil. O país asiático, que retornou às execuções em 2013, após 5 anos de moratória, tem 133 prisioneiros no corredor da morte, dos quais 57 condenados por tráfico de drogas, 2 por terrorismo e 74 por outros crimes. Eu quero só fazer um comentário, dá um tempinho aí. Vamos lá, olha. O governo brasileiro não tinha que se preocupar com esse tipo de coisa, não. Se preocupe com aquele trabalhador que mora lá na favela, né? Que tem que bater continência para bandido, onde o narcotráfico comanda muitas comunidades em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em vários lugares, até aqui em Fernandópolis, de repente, aqui, ó, lá nos bairros da periferia, de repente, né, o narcotráfico comanda lá, nós comandamos a boca. Preocupe-se com isso, senhores executivos aí, né, do Brasil, senhores que estão preocupados com um traficante. Ele foi preso porque ele está traficando drogas. E aí é problema psíquico, né? Agora,
Não é problema psíquico traficar droga? Tenha santa paciência, vamos parar com essas hipocrisias, vamos se preocupar com gente trabalhadora, vamos se preocupar com gente que paga imposto, com nós que queremos criar os nossos filhos num ambiente de paz, e não ser abordado quando você desce do seu carro e ter a sua vida, sabe, disseminada na frente do seu filho, como muitos brasileiros com muita frequência são focalizados aí pelas câmeras da Record, do SBT, da Globo, de todas as outras emissoras da Bandeirantes, que seja. Vamos parar com essa hipocrisia de ficar se preocupando com bandido. Para com isso. Preocupe-se com nós aqui, com a nossa qualidade de vida. Lá existe lei, coisa que falta aqui pro Brasil, tá? Eu não sou contra isso não. Eu acho que bandido bom é que nem cerveja, é geladinho em cima de uma mesa, não tem dessa. O cara que é bandido é porque é bandido mesmo. Então tem aqueles idiotas que ficam aí defendendo esse tipo de coisa. Vamos parar com essa... direitos humanos para humanos direitos. Será que vocês se preocupam, né, com a família que tem de repente uma filha que volta da escola aí, tarde da noite, lutando com a vida e é estuprada, como aconteceu aqui em Fernandópolis? Será que vocês se preocupam com aquele trabalhador que é assassinado quando ele volta do trabalho, que ele tem que pegar às vezes ônibus 4, 5 horas da manhã, para depois voltar 10, 11 horas da noite, para dormir 4, 5 horas por dia? Preocupe com essas pessoas, com os policiais que são mortos em seu exercício, né? Como muitos estão por aí. Vamos parar com essa hipocrisia, preocupar com ele lá, diplomacia brasileira. Vocês têm tanta coisa para verificar aqui, num país tão grande que é o Brasil, que tem 5 regiões. Vamos parar com essa hipocrisia, viu? Olha, por isso que nós precisamos disso aqui, ó, de paz. Porque, aqui ó, deixa eu focalizar, paz é o que a gente está mais necessitado. Vamos parar com essa palhaçada aí. Eu acho que tem muita hipocrisia na nossa política, e como tem sobra, né? Olha aí, você está com desânimo, você está com tristeza, diz que paz. Diz que paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você pode ligar 3462-3227 ou acesse disquepaz.com.br. Todos os dias uma nova mensagem para você. Hoje é dia 28, olha só, hoje é dia da educação. Uma coisa que aqui no Brasil tem pra caramba, né? Nossa! Olha, educação aqui é primordial. Isso aqui é coisa de primeiro mundo, a educação aqui no Brasil. Então, olha, tá de parabéns a educação aqui no Brasil, né? Professor ganha bem, não precisa fazer greve. Que mais que acontece aqui? Professor é respeitado em sala de aula, não precisa colocar aluno para fora. Aluno, quando vê o professor, fala, nossa, eu não vi a hora que deu ter aquela aula. Que bom. Olha, não tem droga em escola, não tem estudante que fuma droga. A educação tá uma maravilha. Tá de parabéns a educação aqui no Brasil. Mas eu quero saudar os meus colegas educadores que tanto lutam nessa batalha. Minha amiga Maria Cirlei, que está me acompanhando neste momento. Meus amigos professores que me acompanham, seja pela internet, seja pela TV Cabo Mix. O meu abraço, o meu carinho. E a todos que trabalham na educação, nesse sacerdócio que é ser um educador. O meu abraço, o meu carinho e o meu total respeito a todos vocês. E hoje também, meu caro Edner, é dia da colher de pau. Dia da colher de pau? Hoje é dia da sogra. Olha só, existe pessoa que mais coloca a colher de pau na vida do casal, brincadeiras à parte, mas muitas sogras ajudam muitos casais, é o que geralmente acontece, né? Uma sogra muitas vezes se interfere naquele negócio, briga de marido e mulher, não se mete a colher, aí vem a sogra com a colher de pau, né? Brincadeiras à parte, mas as sogras, elas são pessoas assim muito queridas, né? São pessoas que estão ali para orientar, baseado nas suas experiências, os casais que aí estão começando. E é claro que ela pariu um filho, ela pariu uma filha, ela não quer ver um filho ser tratado de uma forma errada pelos seus cônjuges, né? Então, elas têm mais é que estar ali na defesa dos filhos. Então, por isso que muita gente não é muito chegado na sogra, né? Eu sempre gostei das minhas sogras, sabe? Eu já tive tantas. Olha, de repente deve ter até uma das minhas ex-sogras me acompanhando aí. O meu abraço e o meu carinho. Vamos então para o rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso noticiário policial. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho,
você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Vamos lá então agora para o nosso noticiário policial. Em Votuporanga, policiais da DISE daquela cidade prenderam no último dia 24 um traficante de 20 anos de idade contra o qual pairava o mandato de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara da comarca, devido à investigação que tramita na especialidade do tráfico de drogas e que encontrava-se foragido. Ele foi localizado lá no bairro Pozo Bom, numa residência. Encontraram em poder do mesmo um invólucro de maconha e uma motocicleta Honda de cor preta com lacre rompido. Inclusive, tal moto era utilizada na traficância de drogas. O acusado foi encaminhado à cadeia pública de Guarani do Oeste, permanecendo à disposição da Justiça. Prosseguindo nos trabalhos, diligenciaram na Rua das Aroeiras, no bairro Paineiras, em cumprimento do mandato de busca e apreensão domiciliar na residência de OSS de 45 anos, sendo que no local encontrava-se o seu filho, RVS de 22, e que possui um comércio na própria casa, sendo localizada uma porção de maconha, 3 comprimidos de cor laranja, deschavadores e materiais destinados ao uso de maconha e objetos contendo figuras de maconha. SS foi conduzido à DISE, sendo autuado pelo artigo 33, parágrafo 2º da Lei 113/43/06, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. O entorpecente e os comprimidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalísticas para exames preliminares. Mais um que foi preso, né? Tomara que, se pudesse permanecer lá, era muito bom para a população em geral, né? Em Potirendaba, um tiroteio em um bar naquela cidade deixou um homem e um adolescente feridos na noite do último sábado. De acordo com testemunhas, o atirador, ainda não identificado, teria passado em frente do local em um carro e efetuado vários disparos. O menino de 16 anos levou 3 tiros pelo corpo e o homem um na perna. Populares e donos do comércio socorreram com o próprio carro a vítima e as levaram para o hospital da cidade. De Potirendaba, os 2 que ainda não tiveram os nomes divulgados foram levados para São José do Rio Preto. O estabelecimento, que fica na saída do bairro Vila de Vieia, é bastante frequentado por nordestinos e moradores da cidade. Vizinhos contam que o local é marcado praticamente todos os finais de semana por brigas e confusões entre os clientes. A perícia técnica esteve no local e deverá investigar o caso.
Em Votuporanga, na tarde do último sábado, mais um acidente foi registrado naquela cidade. Desta vez, ninguém se feriu. Segundo informações preliminares, a colisão entre dois automóveis ocorreu na Praça Santa Luzia. Uma motorista que seguia na rua Ponta Porã não viu a sinalização de pare existente no local e acabou colidindo com outro veículo que transitava na Rua Bahia. Com um forte impacto, ambos os carros ficaram danificados, mas ninguém se feriu. Em Santa Fé do Sul, a Polícia Militar e Guarda Municipal foram acionadas no início da tarde do último sábado para atender uma ocorrência de agressão física entre dois jovens na Rua das Flores, no Jardim Mangará. Segundo consta, WAS, de 17 anos, e já possui várias passagens pela polícia, teria se desentendido com outro rapaz que é morador na referida residência, onde W estava há 3 dias, que em determinado momento partiram para agressão físicas, socos e pontapés e deixaram hematomas dos dois brigões. WA alega que em determinado momento seu colega, de posse de uma faca serrilhada de cozinha, avançou sobre ele tentando atingi-lo, tendo conseguido seu intento ao acertá-lo no braço esquerdo e provocando ferimentos superficiais. Os brigões foram levados inicialmente até o UPA, onde, depois de atendidos e medicados, W submetido a exame de raio-x, e depois conduzidos até o plantão policial, onde foram ouvidos e depois liberados. O adolescente foi entregue pelo conselheiro tutelar aos cuidados da avó, ainda na delegacia. Em Votuporanga, a Polícia Militar naquela cidade, composta pelas equipes da Rádio Patrulha, cumpriu mais um mandado de prisão expedido pela Justiça no último sábado. Durante o patrulhamento, a guarnição deparou com um indivíduo condenado pela prática de crime de roubo pela Praça Santa Joana. Diante da situação e cientes do mandado, o acusado foi detido e conduzido ao plantão policial, onde posteriormente foi recolhido para uma das cadeias públicas da região. A última notícia é de Cardoso. Olha só, na noite da última quinta-feira, dia 23, um jovem de 15 anos foi apreendido pela prática do crime de tráfico de entorpecentes na cidade de Cardoso. A polícia composta apreendeu com o menor 16 porções de crack e R$60 em dinheiro. Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente foi visto por volta das 9h30 da noite em frente à igreja matriz daquele município, em atitude suspeita. Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontrados 16 porções de crack em sua cueca, que, segundo o suspeito, adquiriu em Votuporanga. Diante da situação, JSF foi detido e conduzido à delegacia de polícia e no local foi feita revista minuciosa e encontrados R$60 em dinheiro, novamente dentro da cueca. O delegado tomou conhecimento dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência de tráfico de drogas, ato infracional, recolhimento do menor para uma das cadeias da região. Ele ficará apreendido à disposição da Vara da Infância e da Juventude e, de acordo com a Polícia Militar, o menino havia sido apreendido pelo mesmo crime anteriormente e, na data de ontem, havia saído da Fundação Casa, sendo que estava em liberdade assistida. É aquela velha história, né? Sempre a gente fala a mesma coisa, eu não vou repetir o que eu falo todas as edições. Olha, falta para esse infeliz o que é família, né? E agora você vai ficar com o quadro que tem realmente ajudado famílias no mundo inteiro. Assuntos de família com Isabel Soares da Silva. Eu volto amanhã com o nosso informativo Canal 10. É com você, Isabel. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. É uma alegria, um prazer estar com você. Desejo que Deus tenha abençoado muitíssimo a sua casa, que você seja um homem feliz, uma mulher feliz, com os filhos felizes. Não estou dizendo que não tem problemas, mas em meio às dificuldades, você vence e é feliz assim mesmo. Que Deus abençoe você. E eu escolhi um texto para nós conversarmos nessa manhã, bastante curto, está lá em Provérbios, capítulo 15.
Só o primeiro versículo diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Só essa frase. São duas coisas. A palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. Queridos, como essas duas palavras, tanto a palavra dura, principalmente a palavra dura, como ela faz parte da nossa vida. Como nós deixamos que ela tome conta das nossas atitudes. Às vezes você vai ao mercado, você vai à rua fazer qualquer coisa, uma loja, você vê a diferença das pessoas quando te tratam bem e quando as pessoas são grossas com você. Você mesmo fala, puxa vida, mas como aquela pessoa me tratou mal? Que é isso? Aí você vai em outro lugar, você é bem atendido, é tudo muito bom. Eu não estou dizendo apenas por pessoas que trabalham, estou dizendo até na rua. Pessoas que você conversa já vem logo te dando uma patada, vem logo te dando uma, como diz aí hoje, umas tiradas. Como é duro, né? Como é difícil lidar com pessoas assim. Então, e às vezes a pessoa está brava, está nervosa com alguma coisa, e no primeiro que ela encontra, ela já dá aquela palavra dura. Eu quero dizer para você que essa palavra dura, ela não deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos ter palavras de bênção para a vida um do outro, principalmente dentro de casa, porque dentro de casa nós ficamos à vontade, dentro de casa nós mostramos realmente quem nós somos, nós mostramos o que somos, falamos o que pensamos, e nem sempre é certo falar o que nós pensamos. A maioria das vezes, ficar de boca fechada é melhor do que falar. Se você vê que você vai falar uma palavra dura, fecha a boca. É melhor você não falar do que falar alguma coisa que vai fazer aquela pessoa ficar mais nervosa. Você já observou que numa discussão, seja de irmãos, seja de vizinho, marido e mulher, filho e pai, você já observou que enquanto um dos dois não der uma palavra branda ou não parar de falar, aquilo só vai piorando, piorando, piorando. Eu quero te fazer um convite, uma proposta. Seja você o portador da palavra branda. Seja você aquele que desarme o outro. Não espere isso vir do outro. Você está ouvindo esta palavra hoje. Não aceite magoar as pessoas. Nós não temos esse direito de magoar as pessoas com as palavras duras que nós carregamos. Não importa, às vezes, alguém foi duro com você no passado, seu pai foi duro com você, sua mãe foi duro com você, e você tem experimentado quanto que a palavra dura dói. Não faça o mesmo com as outras pessoas. Seja diferente. Trate as pessoas com amor, com carinho, pelo menos, no mínimo, com educação. No mínimo com educação. Seja portador de palavras abençoadoras, ou de palavras, pelo menos, de educação. Não seja aquela pessoa que está sempre de cara feia, irado, bravo, nervoso. Isso não vai te levar a nada, apenas a fazer com que as pessoas fiquem distante de você. O pai que é bravo com os filhos, o pai que maltrata a esposa, quando ele chega em casa, todo mundo tenta recuar, ficar longe. O pai, quando chega bêbado, alcoolizado em casa, o que a família faz? Se esconde. Cada um vai para um cantinho, tentando não confrontar, nem chegar perto. Você acha que é essa a vontade de Deus para a sua vida? Lembro-me de uma vez, uma família, que de vez em quando ela ligava para o meu marido e falava: pastor, vem aqui correndo que o meu marido está com uma faca na mão, está bêbado e diz que vai nos matar a todos. Meu marido ia para lá, chegando lá, conversava com este homem, falava palavras brandas, palavras de amor com ele, até que ele largasse aquela faca, até que ele fosse deitar e deixasse a sua família em paz.
Aquele homem, uma certa noite que a esposa ligou para o meu marido, não foi só uma vez, ele estava com uma faca perto do fogão, na beira das panelas, e ameaçando os filhos, que se pegasse muita comida, ele mataria. Que era para pegar só um pouquinho, para comer pouco. Você pensa, não estou dizendo que você é assim. Talvez você não seja um bêbado, um alcoolizado, que faça isso com a sua família, mas talvez você faça isso sem ter nada nas mãos. Talvez você só trate as pessoas com dureza e brutalidade, é a mesma coisa. Uns fazem porque estão alcoolizados, outros fazem porque são duros de coração. E Jesus nos ensina tanto a termos palavras de vida, palavras que nos ensinam. Muita coisa às vezes acontece dentro do seu lar, dentro da sua casa, porque você é um homem duro, uma mulher dura de palavras. Quando abre a boca para falar, são palavras pesadas, são palavras que vai lá no fundo da alma e fere, magoa. Pare com isso, querido. Pare com isso, querida. Isso não vai te levar a nada. Você vai destruir a sua casa. Porque você pode ser... Há pessoas que quando chegam em casa se transformam. Tá no serviço, tá rindo, tá brincando, tá compartilhando, tá brincando com os amigos, com as amigas, ou até mesmo jovens. Quando passa do portão para dentro ou da porta da casa para dentro, se transforma. Acaba o sorriso, acaba a alegria e dali em diante ele passa a tratar todo mundo mal. Com dureza, com grossura. Eu quero dizer para você que você pode mudar. Este homem que eu terminei de contar para você, que ficava com uma faca na mão, na beira da panela, ameaçando os filhos para não pegar muita comida, ou ficava com a faca na mão ameaçando os filhos e a esposa queria matá-los. Se você o conhecer hoje, de lobo ele passou a ser um cordeiro. Um homem totalmente transformado, sabe por quê? Porque ele aceitou que a vontade de Deus era melhor para a sua vida e recebeu Jesus no seu coração. E a vida dele foi transformada, porque ele quis, ele aceitou ajuda, ele buscou ajuda. E hoje ele é um homem manso, seus filhos têm prazer em estar com ele, parou de beber. É um homem que traz abundância para dentro da sua casa, um homem trabalhador, um homem que nunca mais chegou bêbado na sua casa. Se ele mudou, se aquele homem de duras palavras, aquele homem grosso, aquele homem terrível mudou, você pode mudar também. Ele não é diferente de você e nem você é diferente dele. Se ele mudou, você pode mudar também. E depois a segunda frase, né? Diz assim, ó, mas a palavra dura suscita ira. Você já percebeu que quanto mais duro nós somos, mais o outro se exalta e mais acirrada fica a discussão. Não vai levar a nada. O propósito, a proposta que eu tenho para você nesta manhã é a primeira parte do versículo. A palavra branda desvia o furor. Seja você dessa palavra branda, não importa se o outro está gritando, se o outro está falando. Você fala assim, mas eu vou me humilhar? Qual a diferença, querido? Qual a diferença, querida? Pare de falar. Fala, tá bom, eu vou para o quarto, eu vou ler um livro. Seja você a pessoa que vai pôr um basta naquela discussão. Deixa Deus te usar, deixa você ser um instrumento de Deus para trazer uma palavra branda, uma palavra que vai desviar aquele furor para outro lugar, menos para você e menos para dentro da sua casa. É essa a proposta que Deus tem para você, e eu quero dizer para você que dá certo. Dá certo. Quando nós colocamos esse objetivo, esse desejo no nosso coração, e alguém da nossa casa chega nervoso em casa, a gente já vai logo, o que foi? No que eu posso te ajudar? Tudo muda, tudo fica diferente, tudo se transforma. Então, que nessa manhã, que neste dia, que nesta hora em que você está vendo esse programa, você possa falar, não, a partir de hoje, eu vou realmente fazer isso. Quando ela ou quando ele chegar nervoso em casa,
eu vou dar uma palavra branda, uma palavra que acabe com aquela briga, que acabe com aquele nervosismo. E Deus vai te abençoar. E você vai ser recompensado por Deus. E eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está colocando um propósito no seu coração de trazer sempre uma palavra branda quando as coisas não vão bem, quando há discussão, quando tudo parece que está dando errado, quando está um tumulto, um alvoroço. Ela vai ser a portadora da palavra branda. Em nome de Jesus, Senhor, que ela dê humildade e que ela não desista, que siga esse propósito adiante, porque o Senhor é Deus e os olhos do Senhor estão em todos os lugares e os olhos do Senhor estão sobre você. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Alfaiataria Ramos, o melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas,
Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Clima Code Ar-Condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Code você encontra os melhores ar-condicionados do mercado. As melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Clima Code você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Clima Code, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. E vai ficar passando calor? Venha já para Clima Code Ar-Condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Clima Code Ar-Condicionado, 3442-7088 ou 99628-6060, ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para Clima Code Ar-Condicionado, climatizando com estilo.